E se eu te dissesse que o Neo quase foi interpretado pelo Will Smith e que uma das cenas mais famosas de Matrix foi gravada em um cenário reciclado de um outro filme? Pois é, por trás daquele código verde, das artes marciais e do bullet time, Matrix esconde histórias que parecem ter saído de uma outra realidade. Hoje aqui eu vou te revelar 10 curiosidades que vão fazer você enxergar esse clássico de 1999 com outros olhos. E vamos começar com uma das mais surpreendentes. Matrix quase foi uma história em quadrinhos. Antes mesmo de chegar nos cinemas, Matrix nasceu de uma ideia muito diferente. As irmãs Wachowski, originalmente elas pensaram no projeto como uma história em quadrinhos, na verdade. Na época elas já tinham a experiência com HQs e queriam juntar várias formas de suas grandes influências em uma única história. Animes como Akira e Ghost in the Shell, filmes de artes marciais de Hong Kong, ficção científica e conceitos filosóficos começaram a se misturar ali. O problema é que a ideia foi ficando cada vez maior. A história ela envolvia realidade simulada, inteligência artificial, controle social, filosofia e uma sociedade inteira vivendo dentro de uma mentira. Foi então que as Wachowski perceberam que aquilo poderia funcionar melhor não nos quadrinhos, mas sim no cinema. Mas como que convencer Hollywood de que uma história tão estranha poderia virar um grande sucesso? Ah, meu amigo, isso aí foi uma outra história. Porque as diretoras tinham um contrato com a Warner Bros. E na verdade elas precisaram provar que conseguiriam comandar uma produção desse tamanho, dessa magnitude. O filme que abriu as portas foi Bound, lançado lá em 1996. O suspense ele foi muito elogiado pela crítica e mostrou ao estúdio que as duas tinham um talento nato ali para poder dirigir filmes complexos. Foi assim que a Warner decidiu apostar em Matrix e liberou um orçamento de aproximadamente 63 milhões de dólares. E olha, não é que a aposta deu muito certo. Agora imagina Matrix com Will Smith no lugar do Keanu Reeves. Sim, parece até um pouco estranho, mas isso quase, não, por um pouquinho não aconteceu. Na verdade eu não acho tão estranho não, acho que eu consigo imaginar assim. Na verdade o papel do Neo ele foi oferecido para Will Smith, que acabou recusando para fazer as loucas aventuras de James West. Ai, Will Smith, se arrependimento matasse, hein? E o próprio ator ele já falou que sobre essa decisão anos depois, né? Segundo Will Smith, naquele momento ele não tinha maturidade artística para entender completamente esse projeto. E agora, gente, olhando para trás, ele reconheceu que Keanu Reeves foi a escolha perfeita para o papel. Mas ele também não foi o único nome considerado para fazer isso. Antes de Keanu Reeves assumir o papel, atores como Nicolas Cage, Brad Pitt e Val Kilmer também estiveram ali entre as possibilidades discutidas para ser o Sr. Anderson, nosso querido Neo. Agora na moralzinha, para por alguns segundinhos só e pensa como seria o Nicolas Cage desviando de bala em câmera lenta, fazendo bullet time do jeito exagerado dele. Olha, eu acho que seria um filme completamente diferente. Morpheus e Trinity também poderiam ter sido interpretados por outras pessoas. Porque aqui as mudanças no elenco elas não param só no Neo. O Morpheus, que é um dos personagens mais importantes da história, também passou por outras possibilidades. Nomes como Gary Oldman e Samuel L. Jackson foram considerados para o papel, muito antes de Lawrence Fishburne assumir o comando do nosso queridíssimo de óculos que comanda tudo careca. E hoje é praticamente impossível imaginar outra pessoa dizendo: "Você acredita que isso é real?" Fishburne na verdade ele trouxe Morpheus exatamente essa combinação de que o personagem precisava: autoridade, mistério e aquela sensação de que ele sempre sabe alguma coisa que os outros ainda não sabem. Já Trinity quase ganhou um rosto completamente diferente do que a gente conhece. A cantora Janet Jackson foi considerada para o papel, mas ela acabou recusando ali por causa de conflito de agenda e muita coisa que ela tinha que fazer, a sua carreira musical estava em jogo, então ela deixou meio que quieto. E quem ficou com a personagem foi a Carrie-Anne Moss. E o resultado foi uma das personagens femininas mais marcantes do cinema de ação dos anos 90. Matrix não queria apenas atores fazendo ali cenas de ação. As Wachowski queriam que o elenco todo entendesse as ideias por trás daquela história. Por isso, os atores receberam livros para poder estudar antes das filmagens. Um dos mais famosos foi Simulacros e Simulação, do filósofo francês Jean Baptiste
Dualidade. A obra discute justamente a relação entre realidade, representação e aquilo que acreditamos ser verdadeiro. E isso combina perfeitamente com Matrix. A ideia era fazer com que os atores não apenas decorassem as suas falas, mas que eles também entendessem os conceitos filosóficos que estavam por trás dos personagens. Toda essa complexidade de ser ou não ser, do que é real, do que não é, tudo coube ali para cada um poder desenvolver o seu queridíssimo papel. Depois dos livros, a parte física também. O elenco passou cerca de 4 meses, nossa, isso é mais tempo do que eu já passei em academia, com Yang Yun-ping, um dos grandes nomes do cinema de ação lá de Hong Kong. Keanu Reeves, ele precisou aprender movimentos ali que nunca tinha feito antes sequer na vida. E o mais impressionante é que ele enfrentou todo esse treinamento enquanto ele se recuperava de uma cirurgia na coluna. O cara é o escolhido mesmo, né? Ou seja, enquanto nós estávamos assistindo o Neo desviando de balas, Keanu Reeves estava literalmente pagando o preço para conseguir fazer todas essas maluquices das Wachowski. Apesar da história parecer acontecer em uma cidade totalmente americanizada, grande parte de Matrix foi filmado em Sydney, na Austrália. Na época, a produção ela conseguiu reduzir os custos gravando nesse país. Mas existia um problemita. Sydney possui alguns dos pontos turísticos mais reconhecíveis do mundo. E as Wachowski não queriam que o público percebesse imediatamente onde o filme tinha sido gravado. Por isso, a equipe precisava imediatamente tomar muito cuidado para evitar elementos muito característicos da cidade. Nada de colocar aquela ópera de Sydney aparecendo no fundo enquanto o Neo caminhava tranquilamente ali pela rua. O objetivo aqui era criar uma cidade que pudesse realmente parecer qualquer lugar do mundo em qualquer situação. E o sucesso de Matrix ajudou a fortalecer a Austrália como destino também para grandes produções internacionais. Hoje a gente tá acostumado com um filme que praticamente tudo pode ser corrigido na pós-produção no digital. Mas Matrix foi produzido em uma época em que muita coisa ainda precisava acontecer fisicamente diante das câmeras. E o elenco pagou um preço enorme por causa disso. A Carrie-Anne Moss, ela sofreu uma lesão durante os treinamentos e ela continuou trabalhando porque tinha medo de perder essa grande oportunidade da sua vida. O Keanu Reeves, como eu falei também, passou por uma preparação física extremamente exigente. E os dublês também tiveram uma rotina ainda mais pesada do que isso. Todas as acrobacias envolviam quedas, saltos, movimentos extremamente perigosos e que poderiam fazer mal para todo mundo ali. Essa dedicação ajuda a explicar por que as cenas de ação de Matrix elas continuam impressionando mesmo décadas depois. Existe uma enorme diferença entre assistir alguém fazendo um movimento e acreditar que aquele movimento realmente podia acontecer. Matrix conseguiu fazer o público acreditar, porque agora chegamos em uma das minhas favoritas. Você, exatamente você, provavelmente já viu a cena, né? Trinity, ela tá fugindo ali dos agentes, correndo pelos telhados e atravessando aquele cenário urbano, escuro e bem claustrofóbico. Só que aquele cenário não foi criado especificamente para Matrix, ele já existia. O conjunto havia sido utilizado anteriormente em Cidade das Sombras, que é um filme de ficção científica lançado em 1998, ou seja, um ano antes de Matrix. E a semelhança entre os dois filmes é impressionante. Ambos os filmes trabalham com realidade artificial, personagens tentando descobrir a verdade em ambientes sombrios e também com uma estética ali extremamente próxima do cyberpunk. É quase como se Matrix tivesse encontrado uma cidade que já existia dentro de uma outra realidade e simplesmente decidido, vou aproveitar isso aqui. Olha, é Matrix em origem, uma coisa dentro da outra. A diferença é que Cidade das Sombras se tornou um filme bem cult, na verdade, né? Enquanto Matrix virou um fenômeno mundial. Agora, meu querido, a gente chega aqui à cena que praticamente todo mundo conhece. O Neo vai inclinando ali para trás enquanto as balas passam por ele bem em câmera lenta. A câmera nela parece que ela congela no tempo e depois gira ao redor do personagem, é uma loucura danada. Aquilo ficou conhecido como Bullet Time. E lá em 1999 aquilo parecia meio que impossível de fazer. E para criar esse efeito, a equipe utilizou dezenas de câmeras posicionadas ao redor ali dos atores. As câmeras eram acionadas em sequência, criando ali uma sensação de movimento ao redor de uma imagem congelada no tempo.
Depois disso, as imagens elas eram combinadas para produzir esse efeito final. O resultado foi tão marcante que o bullet time ele rapidamente deixou de ser apenas uma técnica do filme Matrix. Ele apareceu em vários filmes, em comerciais, em videoclipes, em videogames e também em muitas paródias sobre isso. Até personagens de animação eles acabaram entrando nessa brincadeira do bullet time. Matrix não criou simplesmente uma cena famosa. Ele criou uma linguagem visual que passou a ser copiada praticamente por toda a cultura pop. Matrix não foi apenas um sucesso, ele virou um fenômeno. E os números eu acho que eles ajudam a explicar o tamanho desse impacto, né? Matrix ele custou aproximadamente 63 milhões de dólares. Se você for colocar isso em números hoje em dia, é um número consideravelmente baixo para um grande blockbuster, né? Nas bilheterias mundiais ele arrecadou mais de 460 milhões de dólares. Mas o dinheiro é apenas uma parte dessa história. O filme ele também recebeu 4 Oscars, incluindo prêmio de montagem, edição de som, mixagem de som e efeitos visuais. E talvez eu acho que o mais importante tenha acontecido fora das telas ali, fora das premiações, para dizer a verdade. Depois de Matrix ficou muito comum o cinema de ficção científica, né? Ele mistura ação, filosofia, tecnologia e uma estética cyberpunk. A famosa estética verde, né? Tem os casacos de couro ali, as artes marciais também sempre muito envolvidas e o queridíssimo bullet time. Esse é praticamente o código digital que Matrix impôs. Tudo isso passou a fazer parte do imaginário das pessoas. Matrix deixou de ser apenas um filme, na verdade. Ele virou uma referência. A pergunta mais importante de Matrix talvez seja sobre você mesmo. E aqui está a curiosidade que para mim torna Matrix tão especial. Por trás ali de todas as explosões, tiroteio, porrada, bomba, luta, existe uma pergunta extremamente simples. E se aquilo que você considera realidade não for realmente realidade? Essa é a grande provocação do filme. Neo começa a história sentindo que existe alguma coisa de errado no mundo. Ele não sabe exatamente o que é, mas sente que existe algo além daquilo que consegue enxergar. Quando Morpheus oferece 2 pílulas, a escolha ela deixa de ser apenas uma decisão do personagem. Ela passa também para o público, para quem está assistindo. Você afinal prefere descobrir a verdade que pode ser muito dolorosa, ou você prefere continuar vivendo confortavelmente sem nunca saber se aquilo é real? É justamente essa combinação de ficção científica com filosofia que faz Matrix atravessar as gerações. E fica aí o questionamento para você, qual escolha você faria? Mais de 2 décadas depois ainda, né, estamos discutindo essas ideias. Ainda estão sendo copiadas aquelas cenas, ainda sendo usadas as referências, ainda sendo feitas as mesmas perguntas. O que é real? Agora eu quero saber de você. Se Morpheus aparecesse na sua frente hoje agora e colocasse as 2 pílulas na sua mão, você escolheria a vermelha e descobriria a verdade? Ou escolheria azul e continuaria vivendo nessa ilusão? Hein? Comenta aqui embaixo. Os outros filmes de Matrix podem, né, ter dado uma queda ali no rendimento, e muita gente fala que poderia ter terminado no primeiro, mas isso não tira o peso enorme que o primeiro filme trouxe. E se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like, seu comentário e se inscreve aqui no canal, porque aqui sempre a gente tenta descobrir o que existe por trás dos filmes que você ama muito. Eu sou o Dom Florentino, a gente se vê logo menos e Bancai!